E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né, que são ferramentas de avaliação psicomotora na educação física escolar. Né, e a gente vai discutir sobre esse assunto. Né? Eu acredito que seja de extrema importância para os profissionais de educação física, não só para os profissionais de educação física, né? Mas, enfim, vários profissionais que trabalham com a psicomotricidade, né, dentro de sala de aula, na educação física. A gente vai focar na educação física escolar, mas algumas coisas eu acho que também dá para levar para outras áreas, né? Para o pessoal que está me seguindo, Adri, que não te conhece, eu queria que tu se apresentasse, tá? E até antes de te apresentar, falando rapidamente, eu sou o professor Fábio Almeida, sou servidor público em Caxias do Sul, trabalho em escola, tenho uma especialização em psicomotricidade escolar, e hoje a gente vai estar conversando aqui com a professora Adriana Toigo, né? Ela vai se apresentar um pouquinho, e depois até eu vou te dizer, Adri, como é que eu te conheci, né? Porque não foi através da Rose, né? Eu já acompanho um pouco o teu trabalho aí de tempos, né? Através de artigos e livros. Então, depois eu vou te contar uma história bacana aí, né? Falando rapidamente, o meu primeiro artigo que eu fiz um dos primeiros artigos que eu fiz na graduação foi com base num artigo que tu publicaste, né? E até uma vez a Rosiane, eu cheguei a publicar esse artigo também, mas não publiquei a nível de revista com muito conceito, né? Mas cheguei a publicar. E aí a Rosiane até uma vez me comentou que tocou no teu nome, eu não me lembro a situação que a gente estava conversando, e aí eu pensei, mas será que a Rose conhece a Adriana Toigo, né? E eu pensei assim, pode ser que sim. E, enfim, e aí depois ela me apresentou. Adri, falei demais, pode te apresentar, conta um pouquinho da tua história, tá? Como é que desde que começou na educação física, tuas áreas de pesquisas, de atuação, aonde tu trabalha, onde tu dá aula, o pessoal vai te conhecendo, e aí depois a gente vai indo para algumas perguntas, tá? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Fábio, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito faceira, muito feliz, né, de receber o teu convite e é uma satisfação estar aqui, né? Eu te conheci por meio da Rose, que é uma grande amiga minha, então, a professora Rosiane Pique, né? E, bom, a minha história com a educação física começou há muitos anos atrás, né? Eu entrei para a faculdade de educação física em paralelo, enquanto eu ainda fazia faculdade de farmácia. E aí me apaixonei pela educação física e acabei desistindo de me formar em farmácia, embora faltassem só 3 semestres, né? E optei por me dedicar integralmente à área da educação física. Me formei em janeiro de 1994 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz uma pós-graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Medicina do Esporte, né? Depois eu fiz um mestrado em biomecânica, também lá no Laboratório de Pesquisa em Exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e entendi que eu precisava sair do país para fazer meu doutorado. Então, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Burgos, na Espanha, em biomecânica. Na verdade, meu doutorado foi na área da física, dentro de um programa de doutorado em ensino de ciências, orientada pelo professor Marco Antônio Moreira. E, desde então eu venho atuando na Universidade La Salle já há quase 18 anos em todas essas disciplinas que são mais técnicas, por exemplo, a biomecânica, a cinesiologia, a fisiologia do exercício, mas sempre com um pé na aprendizagem motora, no desenvolvimento motor, na psicomotricidade, além das disciplinas, né, de atividades de academia 1, atividades de academia 2. Então, eu trabalho também com treinamento resistido com pesos, com fitness, né? Então, são 8 disciplinas, mais as orientações, né, dos trabalhos de conclusão da graduação. Então, assim, já faz bastante tempo que eu estou nessa área. Eu já tenho um livro de desenvolvimento motor publicado e esgotado, né? Foram 2 edições, junto com a Nádia Valentini.
tá aqui ele, né? Ensinando educação física nas séries iniciais, desafios e estratégias. Ele não está mais à venda, então quem tiver interesse e quiser, é só me pedir pelo direct, que eu mando ele em PDF para quem quiser, porque não tem mais onde comprar, né? Então a gente libera para a turma, né? Quem tiver interesse e bom, já são mais de 50 artigos publicados, quase 120 trabalhos orientados, né? Eu atuei como professora de educação física em vários campos, então eu trabalhei já com ginástica laboral, eu trabalhei com educação física escolar, eu trabalhei em academia, mas o meu foco sempre foi o ensino superior, né? Então hoje eu tô 100% feliz com a minha atuação profissional, porque o que eu gosto mesmo é de trabalhar com pesquisa e com formação de professores, né? Então, eu já atuei, né? Eu ainda sou colaboradora de um programa de mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar com a gurizada na graduação, né? Então, um pouco da minha história é essa, né? Já é uma história de, enfim, né? Quase 30 anos já atuando na linha de frente na educação física, né? Que bacana, que bacana. Eu costumo dizer que pode parecer clichê, mas são vocês assim são vocês profissionais, tu, a Rosiane, né, a professora Nádia também, que já não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar com alguns colegas. São vocês que nos inspiram também a ser profissionais cada vez melhores, né, através dos trabalhos que vocês publicam e também através da prática do dia a dia, né? Então isso é muito bacana, né? Até quando a Rose me comentou para falar contigo, né? Eu gosto muito da Rose, me identifiquei com ela desde o início e tal. E no primeiro contato que eu tive também contigo, eu senti essa mesma, como é que eu vou dizer assim, essa mesma dedicação, assim, né, essa determinação pela educação física, né? Então é muito bacana poder também compartilhar esse momento. Adri, atualmente tu está trabalhando na Universidade La Salle, tu comentou, né? Uhum. Comentou. Ah, perfeito, Isso. show de bola. A gente tem um projeto Não, junto, eu e tranquilo. a professora Cristina Panziera, né? A gente começou um projeto esse ano que chama Educação Física com Vinho, aliás, Tintim, né? Opa, A gente eu diz tô com que uma aguinha aqui. aqui a gente, para a verdade científica sair, o vinho tem que entrar, né? Então, depois que a gente toma lá uns golinhos de vinho, a gente começa a abrir a mente para a ciência, né? A ideia do nosso trabalho é esse, a gente está inaugurando um canal no YouTube, etc., porque a nossa ideia é gerar valores de contribuição para que os profissionais tenham vários sistemas de suporte e que possam e que a gente possa avançar no nosso conhecimento para além dos muros da universidade e com uma linguagem que as pessoas consigam entender, porque muitas vezes é uma limitação a compreensão do jargão acadêmico, né, da leitura dos artigos e muitas vezes, e por isso eu achei muito importante, né, esse convite para essa live, porque muitas vezes o professor da educação física escolar que não está engajado com o mundo da pesquisa, ele começa a ter alguns entraves para ler uma linguagem que é tão erudita, né? Então, acho que uma das formas de gerar valor para as pessoas é falar também numa linguagem que eles entendam. A gente também não quer perder o rigor acadêmico dentro da questão da escrita do texto científico, porque é importante que as pessoas falem numa linguagem comum, mas essa linguagem ela tem que ser acessível também para as pessoas que não transitam nesse meio da pesquisa, da ciência, né? Então, essa é a ideia. Né? Ah, a Cristina chegou agora, né? Tá, ó, Cris, tá aqui, ó. Estamos comentando o porquê do vinho na educação física, né? Tá entrando um monte de gente bacana, a família Treino em Foco tá aqui, que é um grupo muito bacana de pessoas que interagem com o professor João Moura também, meus alunos da faculdade, gente, que bom ver todo mundo aqui, né?
numa segunda-feira, início de semana, já buscando a excelência na qualificação profissional, né? A ideia é essa, né? E aí, Show Fábio, de bola. tu tinha me pedido para falar um pouco sobre a questão da avaliação na escola, né? Isso, eu já ia até já ia te fazer a primeira pergunta ali, né? E comentando de novo com o pessoal, quem está entrando agora, aí professor Diego aí também entrando aí, né? Alguns familiares aí também. O pessoal que está entrando agora, a gente está falando, a gente vai falar hoje sobre ferramentas de avaliação psicomotora na educação física escolar, né? Tem um comentário fixado aí e para aqueles todos que quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Bem tranquilo. Adri, sem mais delongas, tá? A gente vamos iniciar o nosso assunto, né? E primeira pergunta, Adri, seria qual a tua opinião, né, sobre realizar avaliação na educação física escolar? Avaliação em geral, se quiser comentar, se quiser já ir para a parte específica, fica à vontade, né? E qual a importância das avaliações na educação física escolar? Olha só, Fábio, como tu me deixou livre para falar sobre esse assunto, eu vou te dizer que tudo aquilo que eu for falar sobre avaliação é avaliação, gente, é avaliação do profissional da educação física com o seu aluno, não interessa em que instância, tá? Aqui no livro, né, a gente coloca vários protocolos que a gente criou aqui, sugestivos do nosso trabalho quando eu e a professora Nádia Valentini trabalhávamos no chão da escola com as crianças, com os alunos, né? E que são todos protocolos adaptados, tá? Mas assim, ó, o que eu costumo dizer para o pessoal quando me perguntam sobre esse assunto é o seguinte, tá? Digamos que tu tá lá tu vai procurar um profissional da área médica, tá? E tu tem alguns sintomas. Tu vai chegar lá para esse médico e tu vai dizer assim, ó, doutor, eu tô com dor de cabeça, tá? Gente, dor de cabeça pode ser uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia simples, pode ser resultado de uma bebedeira, pode ser um tumor no cérebro, pode ser sintoma de coronavírus. Então, assim, ó, como que o médico te prescreve um tratamento ou uma medicação se ele não te examina, se ele não analisa, se ele não te pede exames, se ele não faz medições? E daí é o seguinte, o doutor, ele vai pegar um receituário lá, vai te solicitar um monte de exames. E enquanto tu não for lá com os resultados desses exames, ele não vai fazer um diagnóstico. O que são esses exames? Nada mais são do que avaliação. Então, ele vai fazer a avaliação com os recursos que ele tem ali naquele momento, e depois ele vai pegar essas avaliações, ele vai analisar, né, detalhadamente, e aí ele vai emitir um diagnóstico para te passar um tratamento. Passado este tratamento, existe um tempo lá para o corpo reagir, etc. Tu vai voltar no médico, ele vai te reavaliar. Melhorou? Show de bola. Não melhorou? Nós vamos ter que reavaliar e trocar o tratamento. Então, a gente pode pensar avaliação dentro da educação física, inclua a educação física, licenciatura, bacharelado, não importa, como uma ferramenta fundamental de trabalho. Porque como que eu vou prescrever algum tipo de intervenção se eu não sei? Eu posso saber o objetivo do meu aluno, eu fiz lá uma anamnese, perguntei se ele tomava remédio, se ele tinha dor, qual é o objetivo. Mas assim, ó, sem avaliar o sujeito, como que eu prescrevo? E, em segundo lugar, como que eu acompanho? E, em terceiro lugar, como que eu estou gerando valor para essa pessoa, né? Porque daí o professor ele espera um reconhecimento de um trabalho que ele não faz, né? Então, para eu poder, por exemplo, né? E aí a gente falou na educação física escolar, eu estou pensando no bacharel que tem a sua escolinha. Uma das formas de Uhum. fidelizar o aluno na escolinha é mostrar para os pais o quanto essas crianças estão evoluindo nos três aspectos do desenvolvimento humano, que são o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social afetivo e o desenvolvimento motor. Mas para que eu possa emitir esses laudos ou ter um tipo de conversa, eu ainda sou mais favorável que tu emita um laudo, né? Que tu faça um parecer ou que tu entregue algum tipo de ferramenta visual concreta para as pessoas,
para que elas possam ir estabelecendo comparações, né? E isso agrega valor ao teu trabalho, porque mostra que aquele tempo, que aquele investimento, que às vezes é às custas de muito trabalho das pessoas, está valendo a pena, né? E mostra, inclusive, o valor do teu trabalho dentro do ambiente escolar, né? Porque o professor de educação física deixa de ser um boleiro, deixa de ser um larga-bola, né? E ele passa a ser um profissional que está preocupado com o desenvolvimento holístico dos seus alunos, né? Então, a partir disso, ele já começa a mostrar um outro olhar da educação física, inclusive para os alunos, né? Como forma de comprometimento profissional, comprometimento pessoal, nesse sentido de que, opa, educação física não é só jogar bola, educação física não é só futebol, tem coisas que eu aprendi, os alunos começam a reconhecer, né, fragilidades, potencialidades, eles têm um meio de desenvolver a parte emocional, que também é muito importante, né? Então, tem um valor forte nessa questão da avaliação. E outro que é extremamente importante para o profissional que é responsável, né, com o seu público, que é a sua autoavaliação. No momento em que eu percebo que os meus alunos não estão evoluindo dentro do meu planejamento, talvez eu precise me avaliar como professora para ver o que eu preciso mudar nas minhas práticas para que os meus alunos tenham os seus objetivos atendidos, ou as suas necessidades atendidas. E com criança isso é ainda pouco pior, porque a criança não tem essa noção do que ela precisa. Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade por entender se eu estou alinhada com as LDBs, se eu tenho domínio do desenvolvimento motor, das habilidades que precisam ser desenvolvidas, das competências que esses alunos têm ou não, né? E eu avaliar também o meu trabalho. Porque é muito fácil a gente avaliar outros, é muito fácil, a gente tem muitas ferramentas para avaliar as outras pessoas, a gente aponta muito o dedo para os outros, né? Mas e a gente, né? E o professor, que é o grande responsável por esse planejamento? Como fica, né? Então, o professor precisa, eu venho dizendo, eu venho sendo repetitiva, mas o professor também tem que calçar as sandálias da humildade e olhar para dentro de si para gerar esse valor de contribuição e, finalmente, esse reconhecimento, porque senão ele fica sempre naquele senso de que quer ser reconhecido, mas não faz por onde, né? Então, eu acho que em qualquer setor dentro da educação física, avaliação e autoavaliação sinceras, né? Aí tu tem que olhar para dentro de ti e não ficar te autoelogiando por aquilo que tu não faz, né? A gente precisa, né, ver o que é necessário e dentro dessas necessidades estudar mais, buscar um curso, conversar com um colega, assistir a live, buscar as ferramentas que são necessárias para esse autoaprimoramento, que nunca vai encerrar, né? A gente sempre vai estar focado nessa questão de melhoria contínua, né? Pelo menos é o que eu acredito. Perfeito, Adri. Eu penso da mesma forma, né, que tu, não mudaria uma vírgula, né? E aí a próxima pergunta, Adri, ela está relacionada com a primeira pergunta, né? E enfim, como se tu quiser eu também posso, né, complementar. Mas tu fala a tua percepção, a tua opinião, fica bem à vontade, tá? Indo ao encontro da primeira pergunta, né, escolas realizam avaliação na educação física escolar, né? Que tu pensa sobre isso? Bom, sim e não, tá? Porque daí vai depender do que a gente chama de avaliação, né, Fábio? Eu acho que a proposta de Perfeito. avaliação, que a gente ainda não esclareceu muito do que a gente está falando, né? Uhum. Mas assim, ó, se tu chamar, ser pontual, vir de uniforme, e ajudar a carregar a bola, isso é bem avaliado nas escolas, assim, né? Quer dizer, então, tipo, se o cara é querido contigo, ele é nota 10. Se ele é emburrado, já não, tipo, se mata a aula, se vem na aula e tal. Tá, avaliação de alguma forma, algum conceito, alguma nota é emitida. A grande questão é qual é a devolutiva que a gente quer dar.
tá? Então, para cada etapa do desenvolvimento motor, lá, desde a educação infantil, desde a creche até o final do terceiro ano do ensino médio, vão variar os protocolos de acordo, muitas vezes, inclusive, com a visão de mundo desse professor, né? Então, por exemplo, para os anos iniciais, eu acho super importante uma avaliação psicomotora, e aí a gente tem N ferramentas que possam fazer isso, como, por exemplo, a escala de desenvolvimento motor do professor Francisco Rosa Neto, que é um pesquisador catarinense, muito conhecido, né, e que avalia 6 pontos muito importantes e para crianças, e aí, por exemplo, é uma faixa etária bacana de trabalhar, porque ela vai lá dos 3 até os 10 anos de idade. Mas tem outros protocolos. Por que eu cito muito e gosto muito de trabalhar com essa ferramenta e já publiquei vários artigos com o uso dessa ferramenta? Porque é uma ferramenta desenvolvida dentro do Brasil, né, para as nossas condições e que ela inclusive serve para avaliar crianças com deficiências, né? Então acho que já que a gente, entre aspas, né, trabalha nessa perspectiva da inclusão, e eu boto isso entre aspas porque a forma como a inclusão é feita no Brasil não me parece a forma mais correta, mas ok, né? Vamos, é o que temos, então temos pelo menos uma ferramenta que nos permite avaliar essas crianças, né? E que vai falar de motricidade global, motricidade fina, orientação espacial, etc., né? É uma ferramenta boa. Existem outras ferramentas, tem uma que eu acho até mais fácil de avaliar, que é o TGMD, né? Que é o Test of Gross Motor Development, que foi desenvolvida pelo professor Yurik, que ela é muito mais fácil de aplicar do que a EDM, mas essa ferramenta, por exemplo, ela só vai focar no aspecto habilidades motoras fundamentais, né? Então é uma outra forma de acompanhamento que é super boa, inclusive ela também foi revalidada aqui no Brasil pela professora Nádia Valentini, que fez um trabalho exaustivo na revalidação, então ela é tranquila de ser colocada. Só que, Fábio, a gente precisa, assim, ó, a tua pergunta foi, tem ou não tem? Eu consigo entender por que não tem, tá? Porque essas ferramentas, elas demandam, por exemplo, o EDM, tu tem que pegar criança por criança para fazer essa avaliação, né? Ou então, tu consegue aplicar o TGMD de 2 a 2. Mas assim, ó, primeiro lugar, nem todas as escolas têm um professor que é tempo integral na escola, né? Então o professor vai lá, dá a sua aula, vai embora, né? Então tu imagina como que seria tu tirar criança por criança da sala de aula para fazer isso, né? Ou tipo, será que um dia tu não vai dar educação física? Mas são assim, ó, um bom avaliador, ele vai levar uns 20, 30 minutos para fazer cada avaliação. Então isso tem um tempo. É uma questão assim, ó, das escolas que têm professor de tempo integral se organizar naquele tempo que o professor não está em aula, né, com as turmas, e ele ir buscando na sala de aula de um por um. Então, digamos assim, na minha visão, e o que eu fazia quando eu tinha suporte para isso no colégio de aplicação da URGS, que foi onde eu dei aula, né? Mas a gente ia tirando as crianças pouco a pouco, né? Então, assim, a gente não deixava, né, jamais, né? A gente não usava o período da educação física para fazer isso, mas assim, ó, quando a gente não estava dando aula, a gente buscava a criança na sala, levava, avaliava e devolvia para a professora unidocente. De quanto em quanto tempo a gente fazia isso? Início do ano, meio do ano e fim do ano, né? Então, a gente tinha 3 pontos de avaliação bem definidos para a gente ver, né, inclusive com essas avaliações um pouco mais formais, o que era necessário e quais crianças estavam em estado de atraso para encaminhá-las para programas de intervenção motora, né? Então, acho que isso é importante e há condição de fazer quando a gente tem professores, né, que têm tempo integral, mas não ocupam esse tempo integral em aula, né? Mas existe uma necessidade de boa vontade do professor. O professor precisa querer trabalhar.
tá? Do que ficar lá rolando uma página do Instagram durante seu tempo livre, olhando foto no Face, enfim, né? Como eu digo, cuidando da vida alheia, né? Então, assim, eu acho que em horário que a gente está a trabalho, a gente tem que estar a trabalho, né? E o que a gente está fazendo dentro da escola que não está? Ou dando aula, avaliando as crianças, ou planejando, né? Eu sou muito crítica em relação ao horário de trabalho. Eu acho que ele tem que ser cumprido a serviço do nosso público. E o meu público, na verdade, assim, é o meu aluno, né? Eu não estou pensando na diretora, eu não estou pensando na coordenadora, não, eu estou pensando no que é bom para o meu aluno, né? Porque, inclusive, isso repercute positivamente no meu trabalho quando ele for bem feito, né? Perfeito, perfeito, Adri. Eu tinha comentado que eu ia complementar, mas a minha complementação foi, na verdade, a tua fala. Eu Aqui também estão nos concordo contigo. perguntando, aqui estão nos Sim. perguntando, Ah, Fábio, se IMC é contado como avaliação. Claro, claro que sim. É um tipo de avaliação. isso, eu já estava no comentário aqui mais em cima também. A, a Fausta Reis, ela coloca também, né, ela coloca avaliar na aula, né, preparar a aula e os conteúdos que quer avaliar. Ela comentou que ela faz isso nas aulas dela, né, e também, né, o pessoal ali comentando essa parte do MC. A Show Fausta de tá bola, também concordo. a Fausta nos acompanha de Portugal. Que legal, que bacana, muito bacana isso. Ah, eu ia comentar exatamente o que tu falaste, Adri. Eu acho que é um trabalho que ele pode, dependendo, né, do que tu quer atingir, vai ser um trabalho que tu vai ter que ter uma parceria, né? Tu vai ter que fazer um trabalho em conjunto, daqui a pouco com um ou mais profissionais que estão ali do teu lado, né? Lá na escola esse ano, antes de entrar na quarentena, a gente estava iniciando ali a aplicação do EDM, né? E a minha parceria ali, enfim, acabou, quer dizer, acabou não, foi com os professores de sala, né? Com os anos iniciais, né? Só que aí entrou a quarentena, acabamos não concluindo, né? Então foi um pouquinho complicado. Mas eu concordo com isso que tu disse, né? Eu acho também super importante essa parte da avaliação, acho que é essencial, né? Acho que é fundamental para a questão da valorização do nosso trabalho, né? Para mostrar resultados, bem ou Exato. mal, né? Tanto na escola, escolinha, né? Qualquer lugar, quando tu apresenta o resultado, né? E esse resultado de forma documentada, né? Ele é visto de outra forma. Ele é visto de uma forma mais positiva, né? E mais E profissional também, né? perfeito, perfeito. Adri, eu vi que tu comentou um pouquinho, né, sobre os testes, que seriam uma das próximas perguntas que eu iria te fazer, mas bem tranquilo. Até se ficar um pouquinho repetitivo, não tem problema se tu repetir alguma coisa, fica bem tranquilo. Mas a Fábio, próxima pergunta. eu lembrei, antes de tu me fazer a próxima pergunta, de uma sugestão que eu acho que é bem importante para complementar essa fala anterior, porque às vezes assim, o professor vai dizer, tá, mas eu tenho que me virar sozinho, como é que eu vou fazer esses testes, né? Gente, vocês podem pensar em fazer parcerias com as universidades, porque vai ter muita gente precisando, por exemplo, fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão, ou vai ter aluno que vai buscar a tua escola para fazer o estágio curricular obrigatório. Bota essa gurizada da graduação a avaliar as crianças, porque eles vão aprender um monte, eles vão dar os resultados que vocês precisam, né? Isso pode ser uma troca. Então, assim, ó, para as escolas que não tem de onde tirar, ou mal tem um professor que atende daqui a pouco todas as séries, vai até a universidade, chama a gurizada que está na graduação, que está na licenciatura, porque, inclusive, assim, o pessoal que optou pela licenciatura gosta de fazer esse tipo de trabalho. E isso não só gera o resultado que vocês precisam para melhorar o trabalho de vocês em aula, como gera também resultado de pesquisa em vários âmbitos. Então, assim, ó, Fábio, eu acho assim, ó, que quem quer arranja como, quem não quer arranja Uhum. desculpa,
né? Tem muita Perfeito. gente a fim de fazer isso de forma voluntária para aprender, ou porque mais tarde quer fazer um mestrado, né? Daqui a pouco saem projetos lindos aí, né? Tem muita gente querendo trabalhar, mesmo de maneira voluntária, né? Até aqui em Caxias do Sul, na nossa escola, a gente tem uma parceria ali com a FSG, né, com o professor Rodrigo Sartori. Então, a gente sempre está com alguns estagiários lá, né? Então, é bem bacana. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho, né, de avaliação, enfim, várias coisas bem bacanas. Adri, e falando um pouquinho, né, das ferramentas psicomotoras de avaliação, né? O que são elas? Explica um pouquinho aí para o pessoal, porque pode ter um pessoal que está acompanhando a live que não é da educação física, né? Então, enfim, eu queria que tu explicasse um pouquinho e a partir disso a gente vai indo para algumas questões mais específicas do assunto. Uhum. Bom, são testes, tá? E aí, esses testes, o Fábio está me perguntando especificamente das psicomotoras, são testes que vão avaliar algumas questões bem específicas, por exemplo, coordenação motora geral, coordenação motora fina, lateralidade, que é aquela noção de direita e esquerda que a minha gurizada, né, os meus pimpolhos da faculdade sabem que eu não tenho lateralidade, para mim não há direita e esquerda, é para lá e para cá, tá? Eu não sou um bom GPS, porque isso não foi trabalhado direito comigo na educação física escolar. Noção de orientação espacial, noção de tempo, e por aí vai, né? Então, equilíbrio, que é super importante também. Então, são essas variáveis, quando a gente está falando de uma psicomotricidade mais funcional, que é um dos lados da psicomotricidade. E aí tem gente que avalia outros aspectos, né, da psicomotricidade, e aí eu te confesso que essas são ferramentas que eu não domino, que são as ferramentas mais da avaliação relacional, né, que tem a ver um pouco mais com os aspectos afetivos sociais, né, que vai entrar a questão da afetividade, da corporeidade, da agressividade, né, mas que são ferramentas que eu entendo que se eu fosse aplicar, eu precisaria me apropriar mais de um conhecimento mais da área da psicologia para eu não cometer julgamentos equivocados em relação a essas pessoas. Existem vários conjuntos de ferramentas, tá? Existem ferramentas que são formais, que são aquelas que foram validadas, né? E que então a gente pode utilizar tanto para nossa avaliação lá com a nossa turma na escola e nos dá os resultados que a gente precisa, como na pesquisa, porque daí eu vou poder comparar se os resultados que eu encontrei para aquelas turmas, para aquelas faixas etárias, se eles são comparáveis a resultados de outros protocolos, de outras intervenções motoras que são propostas por aí, ou eu posso daqui a pouco ver, né? Mas aquele pesquisador, ele propôs essa intervenção e obteve esses resultados que foram positivos, então, bom, há uma grande chance, né, se eu for considerar a média da população, de que a média da população se beneficie daquela intervenção. Então, quando eu tenho uma ferramenta formal, validada, eu tenho essa condição de comparar se aquilo que eu estou propondo está alinhado com aquilo que a comunidade científica está propondo. Mas a gente tem outras ferramentas que são ferramentas não formais. E a diferença básica é que a ferramenta não formal é uma ferramenta que eu posso propor dentro do meu conhecimento na área e que vai medir variáveis que são do meu interesse, com a minha turma, e que necessariamente não precisam estar validadas se eu souber exatamente quais são os parâmetros que eu quero avaliar. Então, no caso do meu e da Nádia, a gente trabalhava junto na escola e algumas ferramentas a gente usava, que já existiam, por exemplo, o TGMD a gente usava muito, mas várias outras ferramentas a gente criou umas 20 ferramentas diferentes, que todos os dias, olha só, todos os dias a gente, bom, o que a gente vai olhar hoje nas crianças? Hoje a gente quer olhar a habilidade de salto aplicada num jogo tal. Então a gente imprimia aquela ficha. E aí, isso que é o legal, Fábio, porque a gente não precisava fazer a prova de educação física. Todos os dias a gente avaliava um aspecto diferente numa ferramenta de marcar sim e não, ferramentas assim, ó, que muito simples de serem utilizadas, muito simples de fazer a marcação, né? Tipo, é marcar aqui, ó. Eu olho o que eu estou avaliando e marco se fez, se não fez, se está certo, se está errado, se precisa melhorar.
E aí, no final do trimestre, que a escola onde eu trabalhava era organizada por trimestre, eu tinha a visão de turma e tinha a visão de indivíduo. São ferramentas que são validadas? Não, elas foram criadas pela gente para avaliar o que para a gente considerava importante dentro das leis de diretrizes e bases, dentro dos PCNs, tá? Mas a gente tinha essa Uhum. liberdade. Claro que eu não posso usar isso como ferramenta de pesquisa, mas lá na escola não era o meu objetivo. Então, é tudo bem tu criar a tua, desde que tu faça, né? Para tu poder depois juntar todos esses dados e dar a devolutiva, porque disso vão sair esses conceitos, porque alguém falou ali, né? Ah, às vezes o professor faz Uhum. uma prova só para poder ter a nota. Mas tudo bem, tu vai usar isso daqui para ter a nota. Só que é de uma forma consistente. Às vezes até para defender um determinado aluno num conselho de classe, que os professores, porque se fulano isso, porque o ciclano aquilo, eu digo, mas você está falando dessa pessoa? Olha só, em todos os níveis, gente, comportamental, motor, cognitivo. Olha, na educação física, ele não se mostra dessa maneira. E, inclusive, eu deixava sempre gravando a minha aula, porque eu queria depois avaliar a parte motora do que eu não tinha conseguido. Imagina, são 30 na aula, né? Então, eu botava a Uhum. câmera posicionada de um lado, que eu pegasse pelo menos 50% da turma, e o que no meu visual eu não tinha conseguido fazer, eu fazia depois observando o vídeo. Mas como é que tu fazia isso? Claro, eu tinha 40 horas na escola, dos quais 18 eu estava em aula. Os outros 22, é o que eu estou te dizendo, eu usava exclusivamente para o meu trabalho dentro da escola. Claro que tinha reunião, não sei o quê, mas quando não tinha reunião, cara, eu estou sendo paga para trabalhar, né? Então, eu fazia uma avaliação completamente continuada. E isso me desobrigava a ter um dia de prova. Eu não tinha necessidade de marcar uma prova para botar o aluno sob tensão, né? Tipo, ai, hoje tem prova, ai, e se eu errar? Não, eu acompanhei o cara o semestre inteiro, o trimestre inteiro, enfim, né? E eu sei como ele tá. Eu não preciso que naquele dia ele me mostre, né? Não preciso botar ele pressionado a mostrar um desempenho que ele me mostrou naturalmente durante o período de avaliação, né? E acho que funcionou muito bem, né? E o É, que não funcionou, a assim gente como mudou, né? não, assim como tu comentou, como comentaste, complementando, eu acredito que tu tenha também tocado no assunto. É bem isso aí, Adri. Tu vai ter esse documento até para também poder argumentar com os teus colegas, não só de área, mas os teus colegas dentro da escola, né? Como tu estava colocando ali, né? Então tu vai conversar com os professores de outras áreas, né? Enfim, é o profissional que está ali, né? Tu está representando também uma profissão, né? E enfim, é uma forma excelente de tu mostrar realmente o teu trabalho, né? Tem Uh, um, tem um aspecto, Fábio, eu vou te interromper porque eu sou pior que o Jô Soares, tá? Fica Mas tem um tranquilo. aspecto que chamou muito atenção, né? E nós estamos falando de um trabalho que é de quase 20 anos atrás, que foi o fato de os outros professores virem até nós. Tá? E agora eu estou saindo da série dos anos iniciais e estou indo para a escola como um todo. Deles irem na sala do professor de educação física, mas só um pouquinho, os alunos disseram que vocês estão ensinando física nas aulas de educação física. Mas como que eu não vou ensinar física se os caras estão fazendo lá no atletismo lançamento de dardo, não sei o que? Eles precisam saber de ângulo, né? Eles precisam saber de força, de velocidade. Eles não entendiam como que os alunos tinham aprendido essas coisas na educação física, né? Lei de ação e reação para quando eles forem aterrissar na caixa de areia da forma correta para não se machucar e etc, né? Então, os professores, os outros professores, eles não sabem o que a gente sabe. E eles só vão ficar sabendo se a gente mostrar isso pelo nosso trabalho. Não sou eu que vou dizer o que eu sei, é o meu aluno que vai chegar na aula comentando que ele aprendeu aquilo na educação física. E a gente começou a ser convidado para fazer parte, por exemplo, de projeto de ciências, de coisas que os alunos detestaram e começaram a entender, porque daí vem aquela coisa, né? Tipo, ai, um carrinho que se desloca num trilho no movimento retilíneo uniforme.
né? Não, o aluno não dirige ainda com 13, 14 anos, mas ele corre numa pista, sabe? Quer dizer, lançamento de projétil, porque uma bala sai com uma velocidade, não sei o que, do cano de um revólver. Meu, eu espero que meu aluno não esteja atirando, porque senão eu vou ter medo, né? Então, assim, mas ele sabe, eu posso mostrar isso com uma pelota, eu posso ensinar para ele velocidade angular com um patinete, sabe? Com um skate. E daí os professores de física, de biologia, porque quando chovia eu dava aula disso para os alunos, né? Quer dizer, eu dava cinesiologia para eles, eu dava biomecânica, obviamente que sempre usando as minhas ferramentas aqui, né? Quer dizer, sempre usando aquilo que faz sentido para a criança, né? Gente, dissecação de boneca nós fazíamos. A gente botava massinha de modelar, simulando os músculos na boneca, e eles faziam dissecação de boneca para aprender a parte muscular. Então, assim, ó, tu vai avaliando a partir também das percepções que os alunos têm com ferramentas informais. Aí tu vai vendo, compreendeu, não. Para ele está muito difícil ainda, muda a aula que vem, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Adri, e falando um pouquinho ali das ferramentas, né, eu queria que tu comentasse quais são os testes e instrumentos de avaliação que podem ser aplicados na escola, né? Se tu quiser, e até porque eu vi que tu tinha comentado antes, se tu quiser comentar da viabilidade da aplicação, tu pode comentar. Se não quiser, não precisa, até porque tu comentou um pouquinho também nas respostas anteriores, né? Olha, como eu te falo, né, Fábio, se tu trabalha sozinho, é inviável, né? É aquela coisa, por exemplo, que nem chão de Sim. academia, né? Tu tá lá, tu é o professor da sala e tu tem que prescrever para 30 ao mesmo tempo, né? Tu vai fazer o melhor que tu pode, né? Então, Perfeito. esses testes mais formais, eles são mais complicados quando tu não tem uma estrutura de apoio, né? Daí a gente pode pensar em vários protocolos que quem é da área conhece, sei lá, um Alberta, um ABC, o próprio EDM, os testes psicomotores do Vitor Fonseca, o próprio TGMD, os testes do Hellison, de responsabilidade social e tal. Esses talvez a gente não consiga se a gente está trabalhando sem suporte. Mas esses que tu cria, né, ou que tu adapta a partir desses, que tu pode ter uma visão com a tua prancheta ali, uma folha de papel, com o nome dos fulaninhos e com um X, né, tipo assim, sim ou não, eles já te dão uma boa ideia quando tu trabalha com muita gente ao mesmo tempo. Então, eu acho que sim, que dá para fazer. A questão é fazer uma adaptação que tu entenda que ser assim, ó, é não achar desculpa, né? É ver o que existe, adapta para a tua realidade, né? E aplica, né? Ou então assim, ó, talvez tu não tenha essas condições naquele momento, mas quando tu chegou na tua sala, registra o que tu observou. O mínimo que tu registrar já é uma avaliação, né? Mas, assim, saiba o que tu estás fazendo, tenha um objetivo, porque daí tu vai escolher o teste que melhor avalia o teu objetivo pedagógico durante aquele período, né? Então, acho assim, que se for psicomotor, talvez, dentro do que a gente está falando, o EDM para os anos iniciais seja uma ferramenta bacana. Se for mais para a parte de habilidades motoras fundamentais, é fácil de aplicar um TGMD, ele vai ajudar, mas aí também tem que ver muito do que o professor está querendo olhar nesses alunos. Daqui a pouco ele não está conseguindo dar aula porque os negros estão se matando, né? Então, daqui a pouco tem que ver que aspectos no desenvolvimento social esse professor vai precisar trabalhar para que ele possa trabalhar a parte motora, porque daqui a pouco é a parte social afetiva que está comprometida, né? Então, tudo vai depender do contexto dessa escola e, obviamente, da boa vontade do professor, né? Que essa, para mim, é prerrogativa básica, é a motivação do professor para fazer o seu trabalho, independente do que acontece para além da sala de aula. Se o salário está atrasado, se o salário não é o que ele queria, se a escola não tem boas condições, mas naquele momento eu estou a serviço do meu aluno, é para ele que eu trabalho. Então, dentro do que eu tenho, eu vou, né, fazer do limão uma caipirinha, né? Mas se tu quiser, tu pode fazer uma limonada. Olha, não, eu faço a caipirinha junto.
Antes de comentar ali, e também dizer que é difícil comentar em cima da tua fala, porque eu penso da mesma forma, né? E a visão que tu colocas é a visão que eu tenho também na escola, né? E enfim, até o professor ali, professora Mor.psicokids, ela coloca que na formação de psicomotricidade relacional, ela também ela coloca o Rosa Neto também, né, como uma referência, né, ela complementando ali a fala de antes, né. Tem um pessoal mais aqui também que está entrando, que colocam algumas coisas, né, que eu tinha deixado ali, a gente vai falando. O Igor, né, o Igor também grande parceiro da educação física, né, foi... não me lembro se ele chegou a ser meu aluno, mas estudou lá na escola que eu trabalhei, né? Colocou que o fator motivacional emocional faz toda a diferença na idade entre 6 e 9 anos para uma melhora na disciplina dos alunos, né? O professor profissional na área também tem muita influência para eles, com certeza, né? Isso faz total sentido. A Fausta também coloca que realizar uma grelha na avaliação. Vai me ajudando aí, se quiser ler também, fica à vontade, tá, Adri? É que eu deixei lá em cima para comentar o comentário de cima e agora eu estou baixando, né? O pessoal também comenta aqui o Gomes Isaquiel, que a educação física escolar tem muitas possibilidades a ser explorada aos alunos, também concordamos. E o Bushido ponto oficial, né, que a grande questão é, uma vez diagnosticado, continuar com as abordagens interventiva por escassez de material, bem como tempo para os alunos. Né? Com certeza, todas as colocações estão corretas, é como a própria professora Adri comentou. Né? Tudo também vai depender um pouco da questão da realidade, né? Principalmente, às vezes, na escola pública, como o colega também coloca ali nos comentários, né? Mas, sim, aí, puxando um pouquinho a parte inicial, é possível, sim. É um trabalho que tem que ser feito, né? Não é de uma hora para outra, né? Mas é um trabalho, é uma construção que ela vai sendo feita e sim, a partir dessa construção de avaliação, né? Não é eu chegar do nada assim e dependendo do contexto, né? Hoje eu vou pegar, vou fazer avaliação que nem tu estava falando, né, Adri? Aí daqui a pouco toda a escola, toda a tua turma se matando de um lado. Então é um pouco, como é que eu vou te dizer, é complexo, né? Mas enfim, Adri, a gente está se encaminhando para o final. A última perguntinha, né, que eu acredito que fica à vontade para responder, mas eu acredito que tu já tenha respondido também, né? Mas só para a gente finalizar, esse assunto ele não acaba aqui, né? Indicamos o livro Desenvolvimento Motor, né, que a Adri mostrou ali depois do livro, depois tu pode mostrar de novo, velho. Eu tenho certeza que a galera vai te mandar um direct ali também, pedindo o livro. Mas, assim, a partir dessas avaliações, indiretas ou diretas, né, é possível aplicar uma nota, uma menção, um conceito para esse aluno? Ou vai além disso? Vai além disso, né, Fábio? Isso vai, assim, tu até assim, a escola te pede para tu dar um conceito, né? Mas eu acho que ela é mais é uma avaliação que vai te dar uma diretriz, né? Ela vai te dar ela vai te dar um norte do que avançou, do que precisa melhorar, ou inclusive com sugestões, né, de atividades que podem ser feitas, né? Eu acho que ela vai para além disso. Né? Então, são pareceres que podem levar os pais, os próprios alunos, né, a entenderem, a se autoconhecerem melhor também. Né? Porque se a gente pensa no desenvolvimento como dessa forma global, ele vai mostrar, inclusive, os fatores de interferência, dependendo do tipo de devolutiva que a gente está dando. Então, eu acho que é muito importante, né? Para as duas pontas, né? Para o lado do aluno e para o lado do próprio professor, porque ele acaba se autoavaliando a partir do desempenho dos seus alunos, né? Outra coisa que eu acho que é importante é que o professor tenha abertura com os alunos para
para que exista uma responsabilidade mútua nessa levada do currículo adiante, né? Não adianta só o professor ser muito motivado quando os alunos não têm motivação para aprender, né? O Buxi do Ponto Oficial tinha falado da questão da escassez de materiais, né? Isso foi uma coisa interessante, porque eu não tinha muito problema, apesar de ser uma escola pública, mas eu não tinha tudo que eu precisava. Uma das coisas que eu fiz na escola foi eu pensava o seguinte, ó, por que a professora da sala de aula pode pedir uma lista de material e eu não posso? Eu vou pedir, né? E era sempre assim, ó, coisas que as crianças tinham em casa, não precisava ser coisa nova. Ah, tu pode trazer a bola que tu não usa mais, a raquete que tu não usa mais, bolinha de meia, saquinho de areia, garrafa PET. Assim, nunca me faltou material dentro daquilo que os alunos me traziam, né? E a gente tinha todo um trabalho de cooperação com esse material, de não estragar, porque senão não ia ter, né? Então tem, tem formas, né? Outro comentário que entrou ali, que ele falou, é da questão da inclusão, deixa eu ver. Da interdisciplinaridade. É a Né? inclusão no contexto de interdisciplinaridade. E ele fala da questão, né, tendo que abordar a individualidade de cada um. Realmente, isso é a coisa mais difícil dentro da escola, porque é um ambiente heterogêneo, né? Não tem como fugir disso. É um ambiente heterogêneo. É como o exemplo lá da academia, onde tu é um para trabalhar com 30 daqui a pouco na academia, né? Tu está dando uma aula coletiva, é diferente de tu fazer um trabalho de personal, né? Mas assim, ó, na medida em que o professor consegue fazer essa observação e ver, olha só, o fulaninho, ele tem uma dificuldade e eu posso comunicar isso para a família, talvez a família possa, fora da escola, buscar a intervenção que essa criança precisa e que a escola não tem como dar suporte, uma vez que trabalha nessa perspectiva coletiva e heterogênea, né? Agora, se o professor não estiver atento aos seus alunos, talvez a família ache que está tudo bem e não precisa procurar ajuda. Então, talvez esse start seja justamente o que o professor, naquele momento, dentro das poucas condições que ele tem, ele possa fazer. E que já é muito importante, né? Perfeito, perfeito. Adri, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí, né, está acompanhando com muito foco, né, uma verdadeira aula aí que tu pôde compartilhar com a gente, né? Indo para as palavras finais, te agradeço novamente, né, por ter aceitado o convite, né? Agradeço também a Rose por ter feito o meio de campo aí, né, que a gente acabou se conhecendo. Eu já conheço os teus trabalhos de tempos aí também, desde do tempo da graduação, e é muito bacana, assim, né, a gente poder falar também com um pessoal que a gente lê os artigos e depois a gente acaba fazendo uma amizade. Então, eu te agradeço aí por tudo, Adri, obrigado. Tá? Eu agradeço o pessoal também que esteve presente, o pessoal que entrou e saiu, o pessoal que ficou até o final, o pessoal que contribuiu, enfim, todo mundo. Eu vou te deixar fazer as palavras finais agora, e aí a gente já encerra a live, vai ficar salva no IGTV para quem quiser acompanhar depois, tá? E aí depois eu até também posso te mandar a live depois, se quiser publicar lá no canal do YouTube do Educação Física com Vinho, por favor, fica à vontade. Perfeito. Então, mais uma vez, Fábio, te agradeço pelo convite. Foi uma grande satisfação estar aqui contribuindo também, né, com o teu trabalho, né, e com a tua turma. Agradeço a todo mundo que esteve aqui. Um abraço, né, para Cascavel, Ceará, para o pessoal do Mato Grosso, para o pessoal de Portugal, para a família Treino em Foco, para os meus alunos, para os nossos amigos em comum. Foi muito bom estar aqui dividindo essa tarde com vocês. Para quem tiver interesse no livro, gente, é na faixa, tá? Porque não tem mais para vender. É só vocês me mandarem lá no @eficomvinho, né? Sempre. @eficomvinho. Me peçam que eu mando para vocês o PDF desse livro, tá? Ou algum outro artigo, se vocês quiserem olhar lá no meu currículo Lattes, tem vários que a gente fala sobre esse assunto, né? Eu mando com todo carinho para